Olá, amados, a paz de Arusha. Então, estou aqui de volta, né? E ainda pesquisando sobre aquele versículo, né? Porque o nosso Deus é fogo consumidor, né? E está se afirmando que é fogo consumidor. Então, estou aqui pesquisando sobre isso, porque eu estou encafifada com isso, gente. Eu, quando fico encafifada, sai de baixo. Então, deixa eu colocar aqui para vocês, tá certo? Vamos lá, vamos continuar aqui. Veja bem, deixa eu ver aqui se... Aqui, tá bom. Então, amados, olha só. Aqui tá, ó. Porque, na verdade, o nosso Deus é um fogo consumidor. Aqui está, é um fogo destruidor. Destruidor. Aqui, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor, ó. É um fogo consumidor. Pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Aí eu fui aqui no Codex Sinaiticus, que é aquele, né, o original em grego, e aqui está assim, ó. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. É um fogo, não está falando que ele é fogo, está falando que ele é um fogo, como outras versões aqui está falando que ele é um fogo. Aqui está falando, é um fogo destruidor, é fogo, aqui está, é fogo consumidor. É um fogo. Aí eu pesquisei aqui o seguinte, sinônimos de consumidor. Olha o que nós temos aqui de sinônimos de consumidor. Vamos lá. Comprador, ó, pessoa que compra mercadoria e serviços, ó. Comprador, cliente, freguês, dependente, usador, usuário, utilizador. Iarro, ele nos comprou com sangue de Arruxo. Né? E Arruxo, ele nos comprou. Ele pagou o preço por nós. Então vocês vejam, ele é um fogo consumidor, está mais no sentido de compradores, que ele nos comprou. Tá? Tá mais nesse sentido. Aí aqui, ó, organismo que se alimenta de outros seres vivos, animal de cadeia alimentar, carnívoro, herbívoro, onívoro, onívoro, organismo heterotrópico. Vocês vejam que aqui não tá nenhum de destruidor, de destruir. Aqui tá no sentido de comprador, de cliente, de freguês, ou seja, então eu fiquei assim, o que é esse consumidor? E eu fiquei com isso, aí quando eu vi isso aqui, eu falei assim, peraí, mas Yahweh, ele nos comprou com o sangue de Arruxo. E Arruxo, ele pagou o preço, ou seja, ele nos comprou. Então vamos ver aqui, sinônimo de destruidor. Vamos ver aqui se tem. Vê lá, que destrói, ó. Destrutivo, destrutor, depredador, vândalo, arrasador, devastador, demolidor, aniquilador, arruinador, assolador, avassalador, voraz, violento, subversivo, aversivo. Vocês vejam que aqui não tem consumidor. Aqui não tem consumidor. Então vocês vejam que esse fogo consumidor que a Escritura está falando, amados, não é de destruir, mas é de consumir. Ou seja, ele nos consumiu como? Pagando preço, porque Yahushua pagou o preço, então ele nos comprou. Então ele é um consumidor. Por quê? Porque ele nos consumiu, ele nos comprou. É nesse sentido que o texto está falando. É nesse sentido. Gente, eu tô aqui, sabe, maravilhada. Por quê? Porque eu fiquei assim, pai, como assim? Eu não me senti bem com essa versão, sabe? Eu falei, que é isso? Olha, veja. Nossa, essas Bíblias estão com a letra bem pequenas. Olha, Hebreus 9. Né? Aqui, ó. Ué, Hebreus 12, gente. Hebreus 12. Hebreus 12. Que a gente leu tudo, né? Mas vamos lá. Olha só.
Vamos aqui de novo, só para a gente entender. Veja, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete. Ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos ao recebendo um reino inabalável, né, que não tem fim, não será destruído. Né? Sejamos agradecidos, assim adoremos a Yahweh de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Yahweh é fogo consumidor. Ou seja, é um fogo, né? Que a outra versão tá, é um fogo consumidor. Ou seja, é um fogo consumidor no sentido de que ele nos comprou com seu sangue, com o sangue de Yahushua, que Yahushua derramou por nós. Então ele nos comprou pelo sangue de Yahushua. É nesse sentido. Não é no sentido de destruir. Tanto que a gente viu aqui, ó, que sinônimo de destruir não tem aqui, amados. Não tem. Ó, destruir não tem consumir. Não tem consumidor aqui, ó. Destruir não tem, ó. Destrutivo, destrutor, depredador, vândalo, arrasador, devastador, demolidor, aniquilador, arruinador, assolador, avassalador, voraz, violento, subversivo e aversivo. Quer ver só uma coisa? Vamos ver aqui agora o dicionário. Dicionário, ó. Dicionário online. Olha, vamos ver aqui agora consumidor. Aquele que compre, adquire ou paga por serviço, mercadorias, bens de utilização própria ou de sua família, cliente, freguês. Economia, pessoa física ou jurídica que utiliza ou adquire esses serviços, produtos, mercadoria. Adjetivo, capaz de consumir, gastar, mercado consumidor. Biologia, disse do organismo que, não produzindo seu próprio alimento, se alimenta de outros seres vivos, organismo heterotrópico. Biologia, disse do nível trófico, ou nível alimentar do qual fazem parte os organismos heterotróficos, herbívoros ou carnívoros. Então aqui a etimologia da palavra, consumidor, consumir, mais dor. Aqui ó, cliente, freguês, comprador, usuário. Vocês vejam que aqui não está falando de destruir. Agora vamos ver aqui destruidor. O que é destruidor? Que destrói, arruína, arrasador. Veja, aqui está falando de destruir. E Yahweh ele não destrói, amado. Ele constrói. Ele restaura. Ele transforma. Então vocês vejam, e o Espírito não bateu, sabe? Quando eu li, eu disse, não. O Espírito não bateu, não confirmou ali esse é fogo consumidor. Então agora eu entendo, ele é fogo consumidor, por quê? Porque ele nos comprou. É no sentido de comprar, né? Então vamos lá. Destruidor é sinônimo de vândalo. Vocês vejam que não tem aqui sinônimo de destruidor, não tem consumidor. Tá certo? Então é isso, amados. Então, eu quis colocar isso bem claro, porque... Não escuto. Eu quis colocar isso bem claro. Onde está você, Nívia? Aqui achei. Né? Por quê? Porque eu fiquei incomodada com isso, amados. Porque ela está falando o espírito é fogo, ou seja, fogo que traz problemas, que é destruidor, e não é. Yahweh, ele não é destruidor, amados. Quando a escritura fala, o apóstolo falou que ele é um fogo consumidor, que ele não é fogo, ele é um fogo consumidor, quer dizer o quê? Porque primeiro, Yahweh é espírito. Tá? Então ele é um fogo, ele é espírito, mas ele é um fogo consumidor, ou seja, por quê? Porque ele nos comprou pelo sangue de Yahushua. Tá certo? É isso que quer dizer. Tá? Não é destruidor. Tá? Então, vamos aqui continuar. Louvado seja Yahweh, né? Porque, gente, eu fiquei tão encabulada com isso que eu fiquei assim, não, eu tenho que pesquisar e ver o que realmente está se passando, porque eu fiquei, pai, como é que é isso? Eu fiquei assim, né? Sobre essa dúvida, mas sobre esse consumidor é isso, porque Yahweh ele nos comprou
pelo sangue de Yahushua. Tá certo? Então vamos aqui continuar o que a Nívia está falando. Deus, ele vem de formas diversas sobre a igreja. Lá em Atos, o fogo de Deus começou a vir em forma de perseguição, para que a igreja começasse a sair de Jerusalém e ir para outros lugares, outras cidades, e pregar o evangelho em outros lugares. Então vocês vejam bem, ela está falando que o fogo veio como perseguição, mas não foi o Espírito que fez a perseguição. O negócio é que as pessoas estavam no Espírito e saíram do físico, e os apóstolos, eles iam no pátio do templo para falar, né, que nós somos o templo do Espírito, tanto que as pessoas, elas se convertiam, a Yahushua saía do templocentrismo, deixava de ir a templo, passaram a ser o templo, e aí eles foram perseguidos, mas não foi o Espírito que fez eles serem perseguidos. Eles foram perseguidos por quem? Pelos maçons, que eram os sumos sacerdotes, fazia parte da maçonaria, pelos líderes religiosos, mestres da lei, que fazia parte da liderança religiosa, tá, daquela época, e pela política, que era o governador, que era Pilatos e tal. Então era essa corja que perseguia os que seguiam a Yahushua, os que falavam de Yahushua, perseguiam por quê? Porque as pessoas saíam do físico e iam para o espírito. Tá certo? Só que ela aqui está falando que o espírito que fez isso, que agiu dessa forma para haver perseguição, não foi. Eles foram perseguidos justamente por eles estarem no espírito e falarem para outros no pátio do templo que nós somos o templo do Espírito. Por isso que eles foram perseguidos. Quem perseguiu não foi o Espírito que fez isso. Foi justamente por eles estarem no Espírito, é que esses aí, essa maçonaria, que eram os sumos sacerdotes, com os líderes religiosos e a política, perseguiram os que seguiram a Yahushua e falavam a verdade uns para os outros, e as pessoas se convertiam. Se convertia a quem? A Yahushua. Saía do templocentrismo. Por isso que eles foram perseguidos, não foi por causa do Espírito, né? O Espírito fez eles serem perseguidos, mas é por eles estarem no Espírito que eles foram perseguidos, entendeu? Então a Nívia Soares aí está numa cegueira tremenda. Eu vejo que isso é uma cegueira espiritual que ela está. Tomara que um dia ela tenha a oportunidade de assistir esses vídeos e que o Espírito venha despertar ela, né? Que ela venha ser despertada do engano da religião. Então vamos continuar. Ir para outros lugares, outras cidades, e pregar o evangelho em outros lugares. Então veja, vou voltar aqui de novo para vocês verem, olha. Viver isso na prática é bem difícil. É sim. Para isso a gente precisa uns dos outros. Para isso a gente precisa da igreja. A gente precisa da paciência uns com os outros. Para isso a gente precisa ser família. O fogo de Deus, ele vem de formas diversas sobre a igreja. Lá em Atos, o fogo de Deus começou a vir em forma de perseguição, para que a igreja... Mas vocês vejam, ela disse que o fogo de Deus começou a vir em forma de perseguição, mas não foi, amados. Eles foram perseguidos por eles estarem no Espírito, mas não foi o Espírito que fez isso. Quem perseguiu foram os líderes religiosos maçons, que eram os sumos sacerdotes na época, que eram chamados sumos sacerdotes, que eram maçons, e a política. Eles que perseguiram aqueles que seguiam a Yahushua e andavam no Espírito. Mas não é o Espírito que fez perseguir. Eles foram perseguidos por esses líderes religiosos justamente porque eles andavam no Espírito. Então vocês vejam bem. Já começasse a sair de Jerusalém e ir para outros lugares, outras cidades, e pregar o evangelho em outros lugares. O fogo de Deus vem para queimar o pecado. Vem para queimar a palha. Hebreus capítulo 13 diz que todas as coisas que são abaláveis serão abaladas, para que aquilo que é eterno seja estabelecido.
para que o reino... Então vamos ler aqui agora Hebreus 13, né, amados? Vamos ler Hebreus 13. Eu não gostei muito dessa letra não, porque é uma letra muito baixa, muito... Né? Então aqui, vamos lá. Vamos ler primeiro aqui, voltar aqui no Hebreus 12, 29. Pra gente continuar aqui, tá? Porque o nosso Deus, o nosso Yahweh é um fogo consumidor, é um fogo consumidor, ou seja, de nos consumir, de nos comprar. Ele nos comprou, tá certo? Não é no sentido de destruir, tá? Então vamos aqui continuar aqui o que ele está falando. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por elas alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmo também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Yahweh os julgará. Seja vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Vocês vejam que ele está falando como a gente deve se portar uns com os outros, né, no espírito. Portando com os outros no amor ao próximo, como a nós mesmos, né? É isso que ele está falando. E assim, como confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei, o que me pode fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos pastores, aqui ó, lembrai-vos dos vossos pastores, vamos ver aqui como é que está aqui, Hebreus 13, 7. Hebreus 13, 7, que interessante, vamos ver aqui. Eles botam assim, amados, para as pessoas se confundirem e pensar que tem pastor, porque o próprio Yahushua disse que o mercenário não é pastor, o único pastor é Yahushua. Lembre-se dos primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem. Aqui também está errado. Tá? Aqui está errado. Líderes espirituais. Lembre-se dos seus líderes. Lembrai-vos dos vossos guias. Lembrai-vos dos vossos pastores. Lembrai-vos dos que vos governam, os quais vos falaram a palavra de Yahweh, e contemplando o fim do seu procedimento, imitar a sua fé. Veja bem, amados. Aqui, ele está falando aqui, lembrai-vos dos vossos guias, não é no sentido de você obedecer a pastor, a líder religioso, não é isso que ele está falando. Ele está falando, lembrai daquele que anunciou a palavra, que falou do caminho que é Yahushua. Orai por esses. Lembrai desses é o que? Orando por esses, que lhes anunciaram o caminho que é Yahushua. Porque o pastor é Yahushua. Tanto que o próprio Yahushua disse que não chameis ninguém de pai, porque eu sou o vosso pai que está no céu, Yahweh. Não chameis ninguém de guia, de mestre, de pastor. Porque um só é o vosso mestre, é o vosso guia, que é Yahushua. Então vocês vejam bem. Então aqui como ele está falando aqui, Hebreus, cadê? Vamos ver aqui como é que está, Hebreus 13, 7. Vamos ver aqui como é que está aqui no Codex Sináiticos. Hebreus 13, 7. Vamos lá. Traduzir. Deixa eu botar aqui traduzir, amados, para todo mundo poder ler, né? Vamos lá. Hebreus 13, 7, olha. Vamos ver como é que está aqui. Lembre-se dos seus líderes que falaram com você a palavra de Yahweh, cuja vida considera atentamente, imitam a fé deles. Ou seja, lembram-se para quê? Para orar e para imitar a fé deles, ou seja, não é para imitar, para andar como eles ensinaram, instruíram a andar no Espírito. Tá? Não é no sentido religioso não, amados, porque Yahweh não está em nada religioso, nem tampouco Yahushua. Tá certo? Cadê? Ih, meu pai, onde é que eu botei aqui agora, hein? Então vamos ver aqui como é que tá nessa aqui. Peraí. 13.
Lembre-se dos seus líderes, que eles falaram a palavra de Yahweh. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Vamos ver como é que está aqui na Bíblia Viva. Vamos ver aqui. Eu sou muito chata, gente. Eu sou a YouTube mais chata da face da terra, sou eu. Vamos ver aqui, Hebreus. Treze, 7, né? Lembre-se de seus líderes que têm ensinado a palavra de Yahweh a vocês. Pensem em todo o bem que proveio da vida deles e procurem confiar no Senhor como eles fazem. Ou seja, líderes, ou seja, dos seus guias, ou seja, aqueles que te guiaram a Yahushua. Aqueles que te levaram a Yahushua, para vocês irem a Yahushua, é isso que ele está falando. Tá? Não é no sentido de você ir no templo físico e ficar ali ouvindo pastores, não é isso. Não é nesse sentido. Mas é no sentido de vocês lembrar como? Orando. Orando por esses. Aqui, Hebreus. Vou botar aqui. Tá? Ó. Yahushua é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. Veja, é bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais. Veja, pela graça e não por alimentos cerimoniais, ou seja, ceia. Os quais não têm valor para aqueles que os comem. Entende? Veja bem, essa ceia física. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Veja, nosso altar é aonde? Ele é no espírito, no entendimento. Então, aqueles que ministram no físico, no tabernáculo, não têm direito de comer, que está no altar. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o santo dos santos, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Yahushua também sofreu fora das portas da cidade, para purificar o povo por meio de seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento. Veja, saiamos até ele, fora do acampamento. Qual é o acampamento? Religião. Suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir por meio de Yahushua. Portanto, ofereçamos continuamente a Yahweh um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Veja qual é o sacrifício de louvor? São os lábios que confessam o nome. Nome Yahweh e nome Yahushua. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Yahweh se agrada. Obedeçam aos seus líderes, ou seja, e submetem-se às autoridades deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Esse líder aqui que está falando, amados, é no sentido da pessoa orientar a pessoa para ir a Yahushua. A partir do momento que a pessoa foi a Yahushua, e Yahushua nos levou o Pai nos encheu do Espírito, então o Espírito nos guia a toda a verdade. Não há mais necessidade que ninguém nos ensine. Tá certo? Então, quando fala que obedeça aos líderes, obedeça indo para Yahushua, seguindo o que ele está falando. De vai para Yahushua, o caminho é Yahushua. O caminho não é no tempo físico, não, tá? O caminho é Yahushua no espírito. É isso que ele está falando. Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, recomendo-lhes que orem para que lhe seja restituído em breve o Yahweh da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Yahushua, o grande pastor das ovelhas. Veja, o grande pastor das ovelhas. Os aperfeiçoe em todo bem para fazer a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Yahushua, a quem seja a glória para todo sempre, assim seja. Irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que lhes escrevi é pouco. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Ele foi posto em liberdade, entendeu? Porque ele estava preso por
por causa de Yahushua. Por amor a Yahushua ele estava preso. Saúda a todos os seus líderes e a todos os puros. Os da Itália lhes enviam saudações. A graça seja com todos vocês. Veja, saúda a todos os seus líderes, ou seja, aqueles que lhe orientam na palavra, para vocês irem a Yahushua. É isso que ele está falando. Agora que a Nívia falou, né, sobre... Vamos ver aqui, o que a Nívia falou aqui, para a gente procurar aqui. Ver o que ela está falando aqui na verdade, amados. Que ela falou em Hebreus 13. Serão abaladas para que aquilo que é eterno seja estabelecido. Vamos ver aqui de novo. Ir para outros lugares, outras cidades e pregar o evangelho em outros lugares. O fogo de Deus vem para queimar o pecado. Vem para queimar a palha. Hebreus capítulo 13 diz que todas as coisas que são abaláveis serão abaladas. Peraí, todas as coisas que são abaladas serão abaláveis. Vamos ver aqui onde é que está escrito isso, amados. Todas as coisas que são abaladas serão abaláveis. Que são abaladas serão abaláveis. Bíblia. Vamos ver onde é que está escrito isso. Ela falou Hebreus 13. Hebreus 12, 27. Hebreus 12, 27. Então, vamos ler aqui Hebreus 12. Que a gente leu Hebreus 12, né? Ó. A gente já leu Hebreus 12 todo. Então, vamos ver aqui. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Mais acima aqui. A Yahushua, mediador de... Vamos ver daqui. A gente já leu Hebreus 12 todo, né? Mas vamos ler daqui para ver do que se está falando, olha. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Yahweh, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A Yahushua, mediador de uma nova aliança. E ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeite aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus? Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus, a Yahweh, de modo aceitável, com reverência e temor. Pois o nosso Yahweh é um fogo consumidor, né? Ou seja, que ele nos comprou. Começaram os cachorros. Vamos ler aqui Hebreus 12, do 25 ao 29, para ver como é que está nessas versões aqui. Hebreus 12. Estava tão bom. Do 25. Começou. Não reparem não, tá, amados? Os cachorros dos vizinhos. Vamos ver aqui, ó. Portanto, tenham cuidado e não recuse ouvir aquele que fala. Aqueles que recusaram ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra não puderam escapar. Por isso, muito menos escaparemos nós se rejeitarmos aquele que lá do céu nos fala. Naquele tempo, a voz de Yahweh fez com que a terra estremecesse. Mas agora ele prometeu isto: mais uma vez farei com que trema não somente a terra, mas também o céu. As palavras, mais uma vez, mostram bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas.
Veja, as coisas criadas serão abaladas e mudadas, ou seja, as coisas terrenas, para que as que não podem ser abaladas continuem como estão. Ou seja, as coisas criadas serão abaladas e mudadas. As coisas criadas, que é o terreno físico, né? Para que os que não podem ser abalados continuem como estão, ou seja, no espírito. Por isso, sejamos agradecidos, pois recebemos o reino que não pode ser abalado, ou seja, o reino no espírito. Sejamos agradecidos e adoremos a Yahweh de um modo que o agrade, com respeito e temor. Qual o modo que agrade a Yahweh? É adorar Ele em espírito e em verdade, isso que o agrada. Porque, na verdade, o nosso Yahweh é um fogo consumidor. Tá? É um fogo consumidor no sentido de nos comprar. Tá certo? É isso que está dizendo aqui. Tá? Então, amados, veja bem, agora vamos ver o que a Nívia vai falar aqui, né? Vamos ver o que a Nívia vai falar sobre isso. Para que aquilo que é eterno seja estabelecido. Para que o reino eterno de Deus permaneça. Tudo que é palha vai ser queimado. Palha queima, mas ouro não queima. Aquilo que é precioso permanece, mas o que é palha vai queimar. Estão vindo dias no Brasil, gente, já estamos começando. Então, amados, vou parar por aqui, tá? E aí vou deixar para o próximo vídeo. Então vocês vejam bem que ela está falando do fogo, né? Mas em outro sentido, né? De trazer, ela está falando tudo. Na verdade, ela está falando do espírito, mas ela está falando tudo físico, porque ela está botando os problemas cotidianos como coisas espirituais, como provações no espírito. Não é, ela está falando tudo físico, tá? Ela está falando tudo físico, atos físicos, atos religiosos, físicos. Ela está falando nada do espírito. Tá certo? E ela tá falando desse espírito que visita. Ela não tá falando do espírito da verdade que mora em nós. Tá certo? E ela até agora não falou de Jesus. A pregação é revelando Jesus, mas até agora ela não revelou quem é Jesus. Por quê? Porque infelizmente, né? E com muita tristeza, ela não conhece Jesus que ela adora. Porque ele é o Jesus Filho de Deus. Ele é Deus, Deus Filho. Porque esse Jesus, ele é Deus. Mas Yahushua, ele não está no templo, ele não está em religião, ele está fora chamando os seus, e ele não é Deus, ele é filho de Yahweh. Então, ela não conhece nem o Jesus, porque até agora ela não falou, ela não revelou Jesus, ela só está falando do espírito, mas de atos físicos, né, de problemas cotidianos, colocando como espiritual. E ela também não vai falar de Yahushua, porque ela não conhece Yahushua. Porque Yahushua não está no templo. Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade. Se inscrevam no canal e acione o sininho para receber notificações do YouTube. Que a Ruth carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahushua. Até a próxima.